Governo Trump propõe uma mudança no orçamento público americano para 2026, impactando e reduzindo os gastos em 163 bilhões, mas ao mesmo tempo aumentando os gastos militares na casa de $1 trilhão e reduzindo gastos sociais em 23%. Por que ele está fazendo isso, hein? Enquanto isso, temos também a pressão do governo Trump em cima das organizações multilaterais, como ONU e OTAN, aparentemente dando certo, com essas instituições prometendo grandes mudanças, enquanto Mark Carney, que é o primeiro-ministro recém-eleito no Canadá, promete uma reunião com Trump agora, para segunda-feira, para tentar renegociar as tarifas. Será que o modelo de governo pressão, o modelo do Trump, né, de pressão, tá dando certo? Falar um pouquinho também, galera, sobre os chineses que alegam que o Trump procurou a China para renegociar as tarifas e que até aceita negociar, desde que seja no modo chinês de negociação, enquanto a União Europeia tem documento divulgado colocando que hoje existem 3 grandes potências geopolíticas, que é a China, a própria União Europeia e os Estados Unidos, que estão disputando a América Latina. Quem será que vai levar a região, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que hoje é o primeiro ou segundo partido mais popular do país, que foi definido como um organismo extremista de extrema-direita, e isso causa algumas mudanças importantes na própria democracia da Alemanha, causando repercussões. Vamos analisar aqui no vídeo, enquanto Israel faz um importante ataque contra os drusos, na verdade, contra uma área próxima do Palácio Presidencial da Síria, alegando que estava defendendo os drusos. Isso compromete, claro, o governo local do HTS. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a situação do Irã, que o Trump promete sanções secundárias contra o país, ou seja, não só o Irã sofrerá sanções, mas também os países que negociarem com o Irã. Isso pode inviabilizar até o próprio funcionamento econômico do país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, te permite comprar dólares. Estou falando de uma organização, uma casa seríssima, que tem acima de 3 milhões de usuários no Brasil, tá? Galera, credibilidade máxima. E que na sua primeira conversão cambial, você, além de comprar os seus dólares, pode ter até $20 de cashback. Ou seja, você compra com as melhores taxas do mercado e ainda ganha mais, acima de R$100 só por comprar os seus dólares. É sensacional, tá? Usando o cupom Ricardo20. Além disso, você tem também a possibilidade da Nomad ser usada em mais de 180 países. Pô, vai fazer viagens internacionais? Não tem que ficar se preocupando em ficar convertendo moeda, etc. Além do que existe uma plataforma de investimentos que não tem nenhuma taxa de corretagem, aliás, a Nomad também, tá? Não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de corretagem, para você realizar os seus investimentos internacionais. Vale lembrar também que eu tenho acesso, né, o cartão de crédito que eu uso, também é da Nomad, que é o Nomad Explore, porque ele é sensacional e permite cashback dolarizado. Então eu vou pagando minhas contas, conta de luz, conta de água, tal, e eu vou conseguindo cashback em dólar, além de pontos que não expiram, que eu posso trocar por vários benefícios. Acesso ao Nomad Lounge, acesso a coisas que só o cartão Visa e Nomad podem te oferecer. Então, QR Code aqui na tela para vocês, baixa, pessoal, o cupom Ricardo20 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o governo americano, ele apresentou uma proposta, lembrando que, como qualquer mais ou menos, né? Mas geralmente, cara, a presidência não é a ditadura que existe no país. Então, o presidente Trump, ele não pode exatamente definir quais vão ser os gastos do governo americano. Mas ele manda uma proposta para o parlamento que vai votar essa proposta. Como hoje a gente sabe que tanto a Câmara como o Senado são de maioria republicana, dificilmente haverá mudanças tão efetivas no que foi proposto pelo governo Trump. E os Estados Unidos, via de regra, de maneira geral, reduziu os seus gastos públicos. Pela proposta enviada pelo Trump, a gente está falando de uma redução de 163 bilhões de dólares já para o ano que vem. Professor, por que ele está reduzindo tanto assim os gastos, né? A gente fala hoje de um Estados Unidos que está com uma dívida orçada em 36 trilhões de dólares. Claro que a gente nunca pode analisar uma dívida de maneira isolada. A gente sabe que o faturamento americano, né, ou seja, a arrecadação dos Estados Unidos,
pô, é muito grande, é a maior economia do planeta. Mas, mesmo assim, existem várias dívidas que são de curto prazo e podem comprometer a saúde financeira dos Estados Unidos. E é uma dívida que vai gerando juros, vai gerando comprometimento. Então, sim, de fato, não é uma situação confortável. Tanto que algumas agências de investimento até já rebaixaram a nota dos Estados Unidos, alegando que não sabe se os americanos vão conseguir, de fato, pagar a sua dívida, né? Claro que como eles têm a moeda mundial, o dólar, eles têm uma maquininha de imprimir bem poderosa, né? Que é justamente a principal moeda do planeta, pelo menos desde o acordo de Bretton Woods. Então, já era a premissa do governo Trump a redução desses gastos. Poxa, o próprio Elon Musk, chefiando o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, fazia parte dessa premissa. A gente vai reduzir os gastos públicos. Vai lembrar que está dentro da proposta também do Trump, que é a redução dos impostos. E se ele fizer uma redução dos impostos sem reduzir também os gastos públicos, aí sim vai comprometer de fato o orçamento público americano. Tanto que o Congresso americano não está liberando esse corte dos impostos que foi pensado pelo Trump, enquanto não tiver também um corte dos gastos públicos. Só que, quando a gente fala redução dos gastos, isso é de maneira global. Mas o Trump, até como proposta de campanha, vai lembrar que ele colocou que a segurança dos Estados Unidos, tanto interna como externamente, ou seja, os equipamentos militares, mas também a segurança da sua fronteira, seriam uma prioridade. Ele pretende aumentar já para o ano que vem os gastos militares americanos e vai superar $1 trilhão. Hoje, os Estados Unidos já têm os maiores gastos militares do planeta. Se a gente pegar, dentre os 9 países que mais gastam, os Estados Unidos, claro, é o primeiro, a gente soma do segundo até o nono. É China, é Rússia, é França, Alemanha, pode somar todos, tá? Não dá os gastos militares americanos. Eles gastam muito no setor militar, é fato. E a ideia é aumentar ainda mais os gastos. O governo Trump colocou que pretende reforçar a produção de drones, aumentar os equipamentos tecnológicos, produzir o Domo de Ferro, né, o Iron Dome, baseado ali no modelo israelense, promete também aumentar o reforço das fronteiras e também o salário dos militares de alta cúpula. A ideia do Pete Hegseth é reduzir os gastos com pessoal mesmo, claro, aumentando o salário de alguns que mereçam, segundo, claro, né, o que o governo americano considera, mas reduzir os gastos com pessoal, em número mesmo, em contingente, e aumentar os gastos em tecnologia. Só que aí percebam, eu reduzo os gastos gerais e estou aumentando os gastos militares, vai sobrar para alguns setores. Pois bem, galera, o governo Trump propôs uma redução dos gastos discricionários não relacionados à defesa na casa de 23%. Vai ser o nível de gasto mais baixo desde 2017. Isso porque eu estou desconsiderando, claro, o processo inflacionário. Tanto que os democratas, que via de regra têm menos preocupações com o orçamento militar e mais preocupações com os gastos sociais, pelo menos no discurso, claro, já demonstraram uma grande preocupação. Poxa, os próprios democratas colocaram que hoje os Estados Unidos estão cortando gastos relacionados à saúde, educação e projetos sociais para isentar bilionários e as suas grandes corporações. Que isso é uma medida péssima do governo Trump, porque vai gerar um desequilíbrio das contas públicas e comprometer os setores que mais precisam, por exemplo, o setor educacional ou o setor de saúde, em nome de aumento dos gastos militares. Vale lembrar também que é promessa de campanha. Ele falou de acabar com organismos relacionados à educação, reduzir as ajudas internacionais. Então, ele está meio que tentando reestruturar a economia americana em meio ao país que tem a maior dívida do planeta. E querendo ou não, independente se você concorda ou se você discorda, tá dando certo é muito forte, né? Porque ele tá comprando briga com vários países, com o Canadá, com a União Europeia, até com antigos aliados como Coreia do Sul, Japão, etc. Mas, por exemplo, a gente teve hoje duas características ou duas questões que levantaram uma preocupação de organismos multilaterais. A ONU, por exemplo, segundo a agência Reuters, está promovendo com Antônio Guterres, o secretário-geral, que está quase no finalzinho, né? Possivelmente vai ser nomeada uma nova secretária-geral indicada pela CELAC, grande chance de ser Michelle Bachelet, antiga presidente do Chile, para cargo de secretário-geral da ONU. Especulações, mas por enquanto o Antônio Guterres é a grande liderança. E ele promete aumentar a eficiência da ONU, porque alega que a ONU está em crise e, com a promessa do governo Trump, que vai lembrar, no dia 4 de fevereiro, assinou uma ordem executiva para que os seus secretários fizessem investigações
Para saber se valia a pena ou não os Estados Unidos saírem da ONU, há o risco dessas organizações irem à falência. A ONU hoje, lembrem-se, né? Você tem ali o organismo ONU, que tem debaixo do seu guarda-chuva várias instituições. A OMS relacionada à saúde, a Unicef relacionada à criança e adolescente, a OIT relacionada ao mundo do trabalho, a FAO relacionada à agricultura e alimentação, né? Então existem dezenas de organizações debaixo do guarda-chuva da ONU. A ideia, segundo a Reuters, ouvindo informantes da própria ONU, é reorganizar a ONU em 4 grandes categorias. E até a categoria de paz e segurança, assuntos humanitários, desenvolvimento sustentável e também os direitos humanos. Há um risco, por exemplo, até da OMC, Organização Mundial do Comércio, que hoje não faz parte da ONU, entrar para o, entre aspas, guarda-chuva da ONU. Segundo os informantes, segundo a Reuters, hoje existe uma sobreposição de cargos. Os altos custos são causados por esses mandatos sobrepostos, pelo uso ineficiente dos recursos e pelo aumento excessivo de cargos de alto escalão, né, que recebem aí altíssimos salários. Em meio aos Estados Unidos, que são os maiores financiadores da organização, reduzindo seus custos e pressionando essas organizações, há o risco que a OMS, a OIT, possam até parar de funcionar, tendo que sustentar tanta burocracia assim. Professor, que absurdo, quer dizer que a OIT, a OMS são uma grande porcaria, tem que mudar mesmo? Calma, né? A gente sabe que existem erros, mas, né, como minha mãe já falava, poxa, vai jogar a água suja do banho do bebê fora? Não joga o bebê junto, né? Então, beleza, existe uma água suja ali. Então, aparentemente, existem muitos cargos, comissionados, pessoas que estão usufruindo das organizações multilaterais para ter altíssimos salários e alta influência, mas isso precisa ser revisto com toda certeza. Também sou favorável. Uma auditoria dos gastos e coisa que valha. Tornar o órgão mais eficiente. O que não quer dizer que a ONU e que essas organizações não sirvam para nada. Principalmente nos países mais pobres, essas organizações multilaterais têm uma importância ímpar. Seja a OMS no combate de doenças crônicas, por exemplo, na África subsaariana, seja a OIT discutindo, por exemplo, questões relacionadas a trabalhos análogos à escravidão e fazendo pressão em alguns países para que mude. Entendam, né? A gente não pode... existem erros. Isso quer dizer que toda a ONU e as suas organizações estão erradas. Não, cuidado também. Mas acho importante o sentido de tentar fazer um aumento da eficiência e uma redução dos gastos para deixar a ONU mais eficiente e, convenhamos, cara, até aumentar a credibilidade de uma organização que hoje sofre com essa falta de credibilidade. A própria OTAN está indo mais ou menos no mesmo caminho. O Mark Rutte, por exemplo, anunciou que para a próxima reunião que vai rolar em Haia, poxa, o Trump não vem pressionando, a gente tem que aumentar os gastos militares para 5% e tal. Aparentemente, o Mark Rutte vai tentar convencer os países da OTAN, que hoje tem a obrigatoriedade de gastar 2% do PIB em defesa, para que consigam aumentar para 5%. Professor, isso vai ser possível? Eu, particularmente, duvido demais. Porque hoje, dos 32 países, existem 8 que não conseguem respeitar o mínimo de 2%. Quem dirá 5%? Pô, é mais do que dobrar gastos em países que não estão numa situação financeiramente tão confortável assim. Mas também, vale lembrar que os países perceberam que gastos militares não são gastos à toa, gastos necessários. Países como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia já estão aumentando seus gastos militares para próximos de 5%. Mas, claro, uma coisa é falar de países que têm uma economia menor e que estão muito mais próximos da guerra Rússia e Ucrânia e sabem que a população tem uma vontade, né, ou se sente mais seguro aumentando os gastos militares. Agora, convencer, sei lá, Portugal e Espanha, que estão menos diretamente envolvidos, porque existe um orçamento, né? Então, se você aumenta gastos militares, você vai ter que reduzir em outros setores, que vai ter que deixar de gastar ou reduzir os gastos em bem-estar social para aumentar em gastos militares, não sei se vai dar muito certo. Mas percebam, a pressão dos Estados Unidos deu certo pelo menos contra a OTAN. Até o próprio Mark Carney, primeiro-ministro recém-eleito ali no Canadá do Partido Liberal, anunciou que para o dia 4 de maio vai fazer uma reunião. Na verdade, dia 6 de maio, né? Vai fazer uma reunião com o Trump. O Mark Carney, que foi eleito com um discurso anti-Trump, alegando que o Trump estava indo contra a soberania do Canadá, que queria transformar o Canadá no 51º estado americano,
E com razão, né? A gente discutiu aqui no vídeo que o Partido Conservador até o final do ano passado era um grande favorito pela má gestão, principalmente econômica, do Justin Trudeau. Mas o Trump, querendo atrapalhar o Partido Liberal e sendo a favor do Partido Conservador, acabou atrapalhando o Partido Conservador e fazendo com que a figura do Mark Carney, que é mais técnico, menos político que o Justin Trudeau, acabasse se reelegendo. Aliás, se elegendo, né, como primeiro-ministro ali do Canadá. Ou seja, mesmo Mark Carney, que tem um discurso muito enfático contra o Trump, sabe que é importante negociar com os americanos. Será então que a política de pressão do Trump está dando certo? Se com os outros países ou organizações aparentemente há uma preocupação em tentar agradar o governo americano, mesmo comprando inimizades e gerando uma quebra de confiança, é fato. Eu sempre falo isso, né? Talvez, cara, mesmo que o Trump consiga alguns benefícios em curto prazo, na minha concepção ele já sai derrotado, porque os países hoje não confiam tanto nos Estados Unidos como grandes parceiros de Estado como confiavam no passado, tá? Mas a China com certeza não confia. Poxa, a China, quando o Trump ele colocou aquelas sobretaxas, o que ele esperava era que a China baixasse a cabeça e falasse, não, realmente errei e a gente precisa renegociar as tarifas. A China não aceitou e começou a comprar uma guerra comercial, com taxas que chegam hoje em 245% por parte dos americanos e 145% por parte dos 125%, né, por parte dos chineses. Como eu falei para vocês também, essa guerra tarifária já saiu da escala econômica e já entrou para a escala diplomática e geopolítica. O primeiro país que falasse preciso negociar ia demonstrar uma certa fragilidade para o seu inimigo diplomático. Poxa, segundo a China, o primeiro país que procurou foi o Trump. Segundo o Trump, o primeiro país que procurou foi a China. Então, cada um joga, né? Joga aí de narrativas. Por quê? Imagina, por exemplo, a China vai lá e anuncia que realmente, baixa a cabeça, tenho que negociar com o governo americano. Se baixa depois de ser pressionado, por que não baixaria a cabeça, por exemplo, de uma questão envolvendo Taiwan? Ou envolvendo o mar da China Meridional, em que os americanos têm interesse e são aliados dos filipinos, por exemplo, entende? Então já sai da escala econômica e entra para a escala geopolítica. Segundo os chineses, o Trump procurou a China e os Estados Unidos tomaram a iniciativa de transmitir informação à China por meio de canais apropriados, expressando o desejo de iniciar conversas. Quem falou isso foi oficialmente o Ministério do Comércio chinês. Alegou ainda que em qualquer diálogo ou possível conversa, se os Estados Unidos não corrigirem, suas medidas tarifárias equivocadas e unilaterais, isso simplesmente indicará que eles não são sinceros e vai prejudicar ainda mais a confiança entre Estados Unidos e China. Usar a conversa para coação ou extorsão também não funcionará com os chineses. Ou seja, a China está deixando bem claro que é favorável. A gente sabe que essa guerra comercial é péssima para os Estados Unidos. Existem notícias saindo na mídia americana que isso pode comprometer ao próprio Natal dos americanos. Porque não é de última hora que as indústrias, enfim, compram, né, os produtos para serem vendidos nas celebrações. Com as tarifas que são praticadas de até 245%, isso praticamente inviabiliza a importação de produtos da China. O Trump até falou que talvez algumas crianças vão ter que se adaptar, ao invés de ter 30 bonecas, ter só 2, né? Fazendo ali uma análise que vai ficar mais cara a produção americana. Sabia, os americanos estão se ferrando. Cara, os chineses também. Eles anunciaram ali bem sorrateiramente algumas isenções, porque alguns produtos também ficariam muito caros para a China. Precisa do mercado americano. Uma economia globalizada, uma produção em escala global, precisa do intercâmbio entre as duas maiores economias do globo. Só que quem baixou a cabeça primeiro, hein? Aparentemente, foi o governo americano. Enquanto isso, galera, saiu um documento bem importante da União Europeia mostrando que existe uma região, América Latina, é nós, né? Que estamos sendo disputados por chineses, Estados Unidos e também pela União Europeia. E, de fato, se você pegar algumas declarações que o governo americano deu quando fez a visita ao Canal do Panamá, eu até trouxe para vocês, que falou-se, né, que pro Trump, olha, Trump, nós aqui, Estados Unidos agora, estamos retomando o nosso quintal. E os Estados Unidos tomaram atitudes bastante imperialistas nesse atual governo Trump. Seja no Canal do Panamá, por exemplo, estabelecendo negociações com o próprio Panamá,
que fala da possibilidade de exercícios militares, usar o canal do Panamá, pelo menos embarcações militares, sem pagar os devidos preços, né, para se movimentar por aquele canal. Houve, por exemplo, a deportação de venezuelanos, colombianos, que também pegou mal para a América Latina como um todo. Houve pressão em cima dos argentinos para que se afastassem dos chineses, principalmente em relação ao swap cambial, que acabou sendo feito de qualquer maneira, né, junto à China, mas os Estados Unidos estão querendo aumentar a sua influência. A União Europeia, por documento que foi divulgado, percebido ali pela mídia brasileira, colocou que hoje, em apenas 2 décadas, a China passou de um ator insignificante a uma força dominante na América Latina. Até 2035, a China deve superar os Estados Unidos como os maiores parceiros da América Latina. Hoje, a China influencia totalmente a CELAC. Isso eu estou falando, pessoal, de documento oficial do Parlamento Europeu. Se você contabilizar, por exemplo, de 2013 até 2024, o número de vezes que o Xi Jinping visitou a América Latina, ele é superior às visitas do governo Obama, do governo Biden e do governo Trump juntos. Entende? Ah, professor, então a China está aumentando sua influência na América Latina? Com toda certeza. O porto, por exemplo, no Peru, que foi financiado pelos chineses, é a prova disso. A rota bioceânica, que possivelmente vai ser financiada pelos chineses, também é prova disso. A presença de países como Equador, por exemplo, no Road and Belt, a nova Rota da Seda, também é prova disso. Mesmo o Brasil, que não está no Road and Belt, mas recebe muitos investimentos chineses, é a mostra que a China tem um interesse maior na América Latina. E entendam, né? Como eu falo, minha visão é totalmente pragmática em geopolítica. Por que os chineses fazem isso? Porque os chineses são os bonzinhos da história e os americanos são os imperialistas malvados? Não existe bonzinho, não existe malvado. A gente tem que superar essa visão maniqueísta. O que existe é o interesse da China e aumentar suas zonas de influência. E até porque não criar uma situação de dependência da dívida junto a alguns países para conseguir benefícios geopolíticos, recursos minerais, áreas de influência mais baratos. A América Latina é uma região estratégica. O próprio documento ali que foi concebido pela União Europeia mostra isso. Fala que recursos como cobre chileno, como ferro brasileiro, como a tríade do lítio, né? Poxa, você pega a Bolívia, Chile e Argentina, são países que juntos somam quase que 50% das reservas de lítio que existem no planeta, que é super importante para a eletrificação de automóveis ou de processos produtivos. A demanda pelo lítio até 2050 deve aumentar na casa de 1.500%. Por que você acha que o Olaf Scholz fez visitas aqui, que o Macron fez visitas ao Chile, à Bolívia e tal? Galera, óbvio, né, que não é os belos olhos do Luiz Arce ou do Gabriel Boric, e sim os interesses na diplomacia ou na economia desses países. Então, hoje existe uma disputa e a própria União Europeia colocou no documento que é importante fazer o acordo Mercosul-União Europeia justamente para tentar reforçar esses laços de uma região que é tão estratégica. E, novamente, minha visão pragmática de geopolítica. Professor, para quem é melhor, né, a América Latina estabelecer relações? Com a China, com os Estados Unidos, com a Europa? Para mim, sabe com quem é? Com quem oferecer as melhores condições. Simples assim. Dinheiro não tem cor, galera. Pô, se forem os chineses e respeitar a nossa soberania, que seja. Se for a União Europeia e respeitar a nossa soberania e forem condições boas para o Brasil, que seja. Se for os Estados Unidos, também, galera. Dane-se, entende? Claro, para a gente é essencial e sensacional que existam tantas regiões disputando as áreas de influência da América Latina, porque o Brasil e os outros países podem perceber as melhores propostas e agir de acordo com os interesses que mais condizem com os interesses latino-americanos. E você, galera, concorda com essa ideia? Ou acha que o Brasil deveria se aliar mais aos princípios americanos, chineses ou europeus? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia bem importante e polêmica relacionada à AfD, a Alternativa para a Alemanha, que hoje é o maior ou o segundo partido mais popular, depende muito do Instituto de Pesquisa da Alemanha. A AfD hoje já é o segundo partido com mais cadeiras no parlamento alemão, correspondendo a 152 das 630 cadeiras, ou seja, quase ali, 20%, e foi considerado pelas entidades oficiais da Alemanha como uma organização extremista, que propaga ideias extremistas. Por que isso é preocupante? Porque com esse princípio, a gente fala de um partido político que vem aumentando sua popularidade, que se fortaleceu pós ali, faz cerca ali de 12 anos mais ou menos, quando a Angela Merkel, que era a primeira-ministra pela CDU,
partido mais direita, mas uma direita mais conservadora, fez algumas medidas de atração de imigrantes, refugiados ali da Síria principalmente, e alguns membros ficaram revoltadíssimos e fundaram como se fosse uma espécie, né, de ala mais radical ali do partido para ter algumas ideias mais anti-imigração, anti-islamismo, políticas mais extremo-nacionalistas. Pois bem, galera, segundo as agências oficiais da Alemanha, o próprio Departamento Federal para a Proteção à Constituição, hoje, há uma concepção de pessoas baseada em etnia e ancestralidade que predomina no partido, e isso não é compatível com a ordem democrática livre. A atitude étnica se reflete em declarações racistas, especialmente contra imigrantes e islâmicos. Com essa denominação, hoje, o partido político vai sofrer um monitoramento maior, a possibilidade de recrutamento de informantes e até interceptação de comunicações. Os órgãos de inteligência da Alemanha vão ser responsáveis por uma fiscalização do que está acontecendo no partido. Vocês entendem o problema disso? Vamos falar que hoje a alternativa para a Alemanha está 25% dos votos. Poxa, era um quarto da Alemanha. Isso pode fazer com que haja um sentimento de perseguição do que os alemães, né, agora tal, e a mídia colocam como a extrema-direita alemã, essa direita ultranacionalista eurocética da Alemanha. Isso, por exemplo, se junta ao que aconteceu com a Marine Le Pen na França, que está impedida de concorrer e era a favorita para as próximas eleições, finalmente, né, talvez ela se tornasse a presidente do país, depois de várias eleições sendo derrotadas, e ela agora está inviabilizada de participar do processo eleitoral. O Calin Georgescu, por exemplo, na Romênia, uma situação mais ou menos parecida. Poxa, acusou-se que ele teve ali financiamento dos russos, dos chineses, de aplicativo, né, da dancinha lá, que teria supostamente ajudado a sua campanha eleitoral, e ele não pôde participar mais do processo eleitoral. E também era um cara mais de uma direita ultranacionalista. Meio diferente porque era mais pró-Rússia e tal, né? Enfim, tinha algumas outras peculiaridades. Mas abre um debate, né? Porque, de novo, poxa, é um partido que, pelas informações da Alemanha e pelas declarações de alguns membros, enfim, tinha algumas falas péssimas, né, relacionadas a discursos que eu não posso nem falar as palavras aqui no YouTube, porque remete à falta de liberdade de expressão para alguns grupos, colocava pessoas como se fossem diferentes de acordo com a sua ancestralidade, e isso é um princípio que não cabe mais em uma Alemanha contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser utilizado por alguns grupos para falar que há um cerceamento à liberdade de expressão e ao livre exercício da democracia, que, aliás, é o que o Elon Musk e alguns membros ali dos Estados Unidos criticavam na Europa. Alice Weidel era uma candidata que quase foi eleita como primeira-ministra. E aí, pessoal, você considera que isso é uma defesa da democracia ou um cerceamento à liberdade na Alemanha? Polêmica, hein, galera? Porque algumas declarações eram de fato muito, muito problemáticas de alguns membros do partido. Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também Israel fazendo um grande ataque contra a Síria, pelo menos a pontos próximos do Palácio Presidencial. A gente sabe que o HTS, um grupo, né, que é uma antiga dissidência da Al-Qaeda, liderado pelo Ali Jolani, conseguiu hoje dominar o país expulsando Bashar al-Assad, e quando ascendeu a cadeira, mesmo tendo um passado um pouco mais, entre aspas, complicado contra o Ocidente, anunciou que não tinha o Ocidente como inimigo, nem mesmo Israel, que os seus inimigos eram o Hezbollah e todo o eixo da resistência, o Irã, o Hamas e por aí vai, né? Só que, primeiro, que a Síria é um país extremamente dividido, em vários grupos, várias milícias. Tem os drusos, mais ali próximos de Israel e do Líbano. Tem os apoiadores do Bashar al-Assad, mais próximos ali do Mar Mediterrâneo, da base de Tartus. Tem, por exemplo, os curdos, tem os apoiadores agora do HTS, né? Então, é um país completamente dividido e que hoje sofre com a influência de bases americanas no seu território, de uma invasão turca na região noroeste do país e com a invasão de Israel na posição ao sul da Síria, principalmente as áreas próximas ali das colinas do Golã. Pois bem, pessoal, Israel alegou que os drusos, que são um grupo que alguns drusos se definem como islâmicos, mas os islâmicos geralmente não gostam de falar que os drusos são islâmicos, porque há algumas diferenças, né, no passado em relação à interpretação, em relação a algumas características religiosas, mas é fato que os drusos eles são aliados históricos de Israel. E Israel alegou que os drusos estavam sendo perseguidos pelos islâmicos sunitas que existem na Síria, e realizou alguns ataques, demonstrando que não confia nada no HTS para reduzir ou proteger algumas minorias que existem, nesse caso os drusos, no sul do território da Síria. Ou seja, por mais que a Síria tente mostrar, né, o HTS, não, nós somos aqui ocidentalizados, a gente gosta de Israel e tal, acho que Israel não tem a mesma sensação de confiança que o governo do HTS na Síria.
E para finalizar, pessoal, também, uma atitude do Trump que pode inviabilizar o próprio funcionamento econômico do Irã. Sim, galera, nós tivemos a informação, nesse sábado, uma negociação indireta vai acontecer entre Estados Unidos e Irã, em Roma, com Oman participando dessa intermediação. Uma negociação para um novo acordo nuclear. Na minha concepção, faz parte da maneira como o Trump negocia. A gente está meio que cansado de ver isso, né? O Trump joga lá em cima para conseguir colher o meio termo. O Trump anunciou que, a partir de ontem, quem negociasse petróleo com o Irã que está negociando com os Estados Unidos, sofreria sanções secundárias. O que é isso? Não basta os Estados Unidos não comprarem petróleo do Irã, ele fala que quem negociar petróleo com o Irã não pode negociar com os Estados Unidos. Só que imagina, poxa, você é um país que quer, ter boas relações econômicas, tal. Às vezes nem é questão ideológica. Você vai negociar com os Estados Unidos, que tem hoje o maior e mais poderoso mercado consumidor, ou vai negociar com os iranianos, que por mais que seja um país importante, não tem a mesma importância, claro, que os Estados Unidos. Então, essas sanções secundárias podem inviabilizar o próprio funcionamento econômico do Irã, porque vários países vão preferir o mercado americano ao mercado iraniano. Claro, na minha concepção, é uma pressão para que o Irã aceite fazer um acordo nuclear. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.